O acidente do Césio-137 aconteceu em 1987, quando dois catadores de materiais recicláveis entraram no prédio de uma clínica de radioterapia, que estava abandonado. Essa clínica era o Instituto Goiano de Radioterapia, que ficava localizado no centro de Goiânia. Dentro do local abandonado havia uma máquina de radioterapia, que apesar de abandonada, ainda estava com sua cápsula que continha um material radioativo no seu interior. Os catadores se nomeavam Wagner Pereira e Roberto Alves e decidiram desmontar a máquina para pegar as peças de chumbo a fim de revendê-las. A parte superior da máquina foi separada e levada para um ferro velho, para que pudessem trabalhar no desmonte dela e separar suas partes de chumbo e aço. Depois de 5 dias de trabalho com a peça, Pereira e Alves levaram o restante para outro catador de materiais recicláveis, Devair Ferreira. Eles revenderam o que não lhes interessava para Ferreira, que abriu toda a cápsula e averigou seu interior. Devair Ferreira foi quem abriu completamente e expôs por inteiro o material radioativo que tinha em seu interior, 19 gramas de Césio-137. Ferreira se impressionou com o efeito do pó no interior da cápsula. Ele brilhava no escuro. Após abrir o cilindro que continha o Césio-137, Ferreira levou o material para sua casa e convidou diversos amigos, familiares e vizinhos para que eles pudessem ver como ele brilhava no escuro. Durante esses dias, dezenas de pessoas foram expostas à radiação e muitas delas tiveram contato direto com o Césio, até mesmo passando em seu corpo, pois tinha um efeito brilhante e bonito. Por conta disso, dezenas de pessoas que tiveram contato com o material radioativo, incluindo Roberto Alves, Wagner Pereira e Devair Ferreira, que após um tempo de contato com a substância começaram a passar mal, os sintomas eram iguais para os três: sofrer diarreias, vômitos, queda de cabelo, tonteira e etc. Os médicos e os próprios catadores acreditavam que o princípio eram os efeitos de uma possível intoxicação alimentar. Os sintomas com o tempo foram se agravando, e logo Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair Ferreira, suspeitou que a doença que os acometia poderia ter alguma relação com o material brilhoso, com que todos haviam tido contato. Ela então pegou o cilindro e levou para a vigilância sanitária. A quantidade de pessoas doentes com os mesmos sintomas chamou a atenção dos médicos sobre uma possível contaminação com radiação. Foi então que os médicos acionaram o físico Walter Mendes Ferreira para que eles pudessem examinar o cilindro que estava guardado na vigilância sanitária. Após ser atendido chamada, foi indicado altos níveis de radiação no catador. Acontece que a explosão da radiação ocorreu por mais de 15 dias. Com isso, aconteceu que se espalhasse por diversos locais da cidade, ocorrendo que diversos deles precisassem de uma descontaminação intensa e imediata. Acontece que a explosão da radiação ocorreu por mais de 15 dias. Com isso, aconteceu que se espalhasse por diversos locais da cidade, ocorrendo que diversos deles precisassem de uma descontaminação intensa e imediata. As casas onde residiam Wagner Pereira e Devair Ferreira foram totalmente demolidas. Os operários responsáveis pela limpeza desses locais escavaram as casas em uma profundidade de mais de 60 centímetros, e cada buraco foi preenchido com concreto para conter radiação. Ao todo, estima-se que 6 mil toneladas de material contaminados foram retiradas da capital, depositadas em tambores e enterradas em uma sede da CNEN, em Abadia de Goiás. Na época do acidente, o pânico se espalhou no estado e, como consequência, muitos temiam ir ao centro de Goiânia. A substância radioativa espalhou-se pela cidade, ocasionou 4 mortes e deixou mais de 1.000 pessoas afetadas pela radiação. A absorção do Césio-137 pelo organismo é relativamente fácil. Esse elemento se comporta de forma parecida ao sódio e potássio, formando o composto solúvel hidróxido de césio, em contato com a água. Em razão da alta solubilidade, o césio se distribui pelo organismo, alcançando facilmente os tecidos moles como o fígado, o pâncreas e os músculos. As consequências das radiações emitidas por esse elemento aumentam o risco de câncer pelo dano causado às células, e a exposição externa ao Césio-137 pode causar queimaduras, doenças agudas em função à exposição à radiação, como câncer, problemas neurológicos e morte. Os efeitos dependem da dimensão da exposição da substância ao corpo humano. As pessoas contaminadas foram isoladas em acampamentos construídos no Estádio Olímpico, perto do centro, passaram por testagens regulares e tomaram remédios para se descontaminarem. Ao todo, mais de 110 mil pessoas foram analisadas, e dessas, 249 foram identificadas como contaminadas com a radiação. Algumas dessas pessoas estavam contaminadas de maneira extrema e se tornaram focos de contaminação, ou seja, o contato com elas se tornou imensamente perigoso. Os que tiveram sintomas e contaminações leves ficaram em quarentena nos acampamentos construídos no estádio, mas os casos mais graves foram enviados para os hospitais de Goiânia e do Rio de Janeiro. Entre os 249 contaminados, 129 tiveram rastros da substância internamente e externamente em seus corpos. 49 foram internados em hospitais e 20 precisaram de atendimento médico intensivo. Além disso, segundo dados oficiais, o acidente resultou em 4 vítimas fatais, um mês após o contato com o Césio-137. As principais causas foram hemorragia e infecção generalizada. O primeiro óbito foi de Leide das Neves Ferreira, uma menina de 6 anos. Maria Gabriela Ferreira foi a segunda vítima fatal, assim como Israel Santos e Admilson Souza, funcionários do Ferro Velho. Entretanto, estima-se que mais pessoas morreram em decorrência de complicações e muito ainda carregam as consequências da herança radioativa, mas nada foi oficialmente confirmado. Mesmo após anos do evento, diversas famílias sofrem com as consequências. O cara,
Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Lady das Neves. Atualmente monitora mais de 1.000 pessoas que foram divididas em grupos conforme a gravidade da contaminação sofrida. Além disso, também tem os danos emocionais e psicológicos. Pessoas envolvidas na tragédia e que perderam seus entes queridos, familiares e encontraram dificuldades em lidar com as perdas. Ainda há muito preconceito por parte de terceiros que agem como se as vítimas tivessem alguma doença contagiosa. Apesar disso, o risco da contaminação em Goiânia foi praticamente extinto. Hoje, o nível da radiação da cidade é considerada dentro dos padrões normais. Passadas mais de 3 décadas do acidente, o cidade já perdeu metade da radiação. No entanto, o risco completo de radiação só deve desaparecer em pelo menos 200 anos.